pleno Outubro Rosa, e a gente está recebendo aqui o médico mastologista, o Dr. Marcelo Moura Fé. Tudo bem, doutor Marcelo? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Ponto de Encontro e à Rádio Diário FM. Boa noite. Boa noite, Kleber, todos os telespectadores. Uma abençoada segunda-feira. Muito bem, fala pra gente, doutor Marcelo. Outubro Rosa tem... Eu queria muito, né, sobre a sua ótica também, a sua vivência nesse segmento, falar de prevenção, né? Tivemos uma notícia muito boa para se comemorar, que é antecipar a obrigatoriedade do exame de mamografia, é isso? Isso, o acesso, né, do acesso dos pacientes do SUS. O Ministério da Saúde publicou recentemente que ele baixou, né, depois de uma luta muito grande da Sociedade Brasileira de Mastologia, publicou que as pacientes a partir de 40 anos elas vão ter acesso ao exame anualmente, né? E é uma vitória da sociedade, tanto a sociedade civil como a Sociedade Brasileira de Mastologia, porque a gente sabe que em torno de 25 a 30% dos cânceres acontecem abaixo dos 50 anos. Então você limitar a partir de 50 anos, você está perdendo, de cada 10 casos, você está perdendo 3 casos de pacientes que estão com diagnóstico de câncer e que só teriam acesso a fazer exames gratuitamente a partir dos 50 anos. Então isso é uma vitória muito grande para a população. Ou seja, traz para mais... abraçar para a prevenção mais pessoas, mais mulheres. Isso, a gente consegue dar diagnóstico, 30% a mais de diagnóstico, e isso, o diagnóstico precoce é a chave da cura, Kleber. Não adianta a gente falar de excelentes remédios, de quimioterápicos, de excelentes tratamentos, que cada vez se desenvolve mais, se a gente não falar no diagnóstico precoce, que é quem nos dá mais chance de cura. Então, sem o diagnóstico precoce, né, a gente não tem muito o que comemorar. Claro que a medicina hoje avançou, nós temos tratamentos muito eficazes para o câncer de mama, mas a gente sabe que quanto maior o nódulo, né, quanto maior o nódulo tumoral, menor a chance de cura, né, estatisticamente. Isso não quer dizer que não vai acontecer, mas estatisticamente a gente tem uma diminuição da chance de cura. E a paciente vai se submeter a tratamentos mais agressivos, vai ficar mais distante de casa, do convívio familiar. Isso é muito importante. Bom, essa escala vindo para mais, né, o sarrafo um pouquinho mais abaixo, né, de 50 para 40. Para 40, isso. Em casos de quem já tem câncer de mama na família, o sarrafo baixa mais um pouquinho. Baixa. Existe um projeto de lei também de 2024 que quer que os planos de saúde obriguem as pacientes, obriguem os planos de saúde a cobrir o exame de mamografia para pacientes abaixo de 40 anos. E que pacientes são essas, Kleber? É importante falar. Quando a gente tem uma paciente com câncer de mama ou ovário, que teve a mãe ou a irmã com esse diagnóstico de câncer de mama ou ovário, a gente tem uma diminuição da idade de início dessa paciente para 35 anos, né? Ou 10 anos antes do diagnóstico do parente. Então, caso o evento câncer de ovário ou mama tiver acontecido numa parente de primeiro grau, mãe ou irmã, aos 42 anos, vamos usar o exemplo. Vai baixar para 32. Baixa para 32 anos. Mas se essa pessoa teve uma parente de primeiro grau com o câncer após os 50, 60, 70 anos, ela deve iniciar o rastreamento aos 35 anos. Dentro desse bojo de novidades, o que é o teste genético, hein, doutor Marcelo? Bom, o teste genético também é uma forma de prevenção. Existem critérios para ser solicitado esse teste genético. O que é o teste genético, para esclarecer para a população? Quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, né, todo câncer ele tem origem genética, mas nem todo câncer tem origem hereditária. E qual é a diferença? Nem todo câncer vem de mãe para filho, mas todo câncer ele se forma de alguma alteração genética. Então, a dependendo da idade da paciente, a dependendo do histórico familiar, a dependendo da apresentação do câncer, a gente pode ter a indicação de solicitar um teste genético, que não é uma coisa que estava muito acessível, né? Ele ainda não é muito acessível, mas está se tornando mais comum. E esse teste genético ele vai dizer, em alguns casos, qual foi a mutação genética que causou aquele câncer. Baseado nesse conhecimento, eu posso modificar tanto a vida da paciente, fazendo uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia bilateral, fazendo a mastectomia redutora de risco, retirando o ovário da paciente, ou eu posso modificar a história da família. Então, por exemplo, a filha daquela paciente com mutação genética, se ela for feito também o teste na filha, e essa filha, porventura, tiver também essa alteração no seu gene, no seu DNA, a gente vai ter, por exemplo, começar um rastreamento com ressonância magnética de mamas aos 25 anos, por exemplo. Então, a gente, dependendo do critério, dependendo do achado, Kleber, a gente pode ter uma mudança de vida no sentido de rastreamento
iniciar o rastreamento mais precoce nos familiares. Porém, esse teste genético é importante que se diga que ele não é indicado para todo mundo, né? Então não adianta a população querer já fazer o teste genético para descobrir qual é o seu risco de câncer se ela não tiver um histórico familiar, se ela não tiver tido um histórico pessoal de câncer. Então o ideal é se procurar realmente um médico, mastologista ou geneticista para poder ter essa orientação. Peraí, é muita informação, informação. Mas uma coisa realmente, as pessoas associam a terminologia, a expressão genética com hereditariedade. E o senhor está explicando que são coisas distintas. São coisas distintas. Por exemplo, uma paciente que ela tem uma mutação genética e que não necessariamente desenvolveu câncer de mama. Ou seja, uma predisposição? Uma predisposição para o câncer. E ela engravidar e tiver um filho, ela tem 50% de chance de ter transmitida essa mutação genética para o filho, porque 50% do material genético do filho vai da mãe e 50% vai do pai. E a mãe dela nem contribuiu com isso. É uma coisa que está começando dali, uma nova escala, uma nova série aí. Perfeito. E o que é que causa mutação genética, Kleber? Má alimentação, né? Obesidade, falta de atividade física, né? A gente tem fatores, a gente chama de disruptores do DNA. Então, por exemplo, eu me alimento de uma alimentação que tem um corante, por exemplo, e esse corante vai lá e causa uma lesão no meu DNA. Aí, o que acontece? A partir dessa lesão, a natureza ela é perfeita, então ela vai tentar fazer um reparo dessa lesão no DNA. E aí, às vezes, eu posso ter uma mutação no gene que repara, ou eu posso ter uma mutação que provoca o crescimento celular acelerado. Aí é o caso de fazer teste genético. E aí, exatamente, obedecendo os critérios dessa mãe, né? Exato, obedecendo os critérios, tem que se fazer um teste genético. Agora, é importante também a paciente que vai fazer o teste genético, que ela tem a indicação de fazer o teste genético, Kleber, que ela esteja ciente dos resultados do teste. Por isso é necessário fazer um aconselhamento, tanto pré-teste, durante o resultado e pós-teste. Por quê? Não adianta eu dar um diagnóstico para uma pessoa e ela não conseguir conviver com aquele diagnóstico. E aí, o caso, seu filho fez aí esse estilo de vida da filha, a mãe morava no interior, tinha um sítio na beira do rio, a alimentação saudável, quer dizer, não teve nada a ver para a contribuição do que a menina apresenta hoje. Exatamente, né? Aí tem outros fatores, né? Tem, por exemplo, a pessoa pode estar se exposta à radiação, e aqui eu quero fazer um adendo que o pessoal julga muito a mamografia, que é o exame padrão ouro do diagnóstico do câncer de mama, como um exame que predispõe o câncer de mama, o que é uma grande inverdade, é uma mentira. A radiação da mamografia é uma radiação tão pequena que ela é incapaz de causar um câncer de mama numa paciente que passa a vida toda realizando mamografia. Essa radiação que nós recebemos todo dia do sol, quando a gente sai do carro e entra no trabalho e tudo, essa radiação ela é cumulativa, ela é maior do que a radiação da mamografia. E ninguém anda com guarda-chuva todo dia para poder evitar o câncer de pele. Deveria. Nem ouvindo seus colegas dermatologistas de usar o protetor solar. Protetor solar, enfim. Então é isso que é importante. Então, infelizmente, o Outubro Rosa é hora de falar de câncer porque a gente tem muita informação falsa, tem muita inverdade sobre mamografia, sobre o autoexame, que é um exame que é fundamental para a paciente se conhecer. Quando a paciente ela faz a mamografia, ela pega tumores bem pequenos com a chance de cura maior. Quando ela faz o autoexame, que ela detecta alguma alteração na sua mama, do seu padrão de mama normal que ela sempre conheceu porque ela sempre se examinou, ela consegue procurar um médico mais cedo. E a chave da cura é procurar atendimento mais cedo com maior chance de cura. Bom, eu tenho um projeto, né, de uma clínica de massoterapia. E quando a gente está lá, né, ajudando a falar sobre retenção de líquido, tem gente que não tem uma retenção de líquido severa, tem a famosa retenção localizada. Essa região lateral, abaixo das axilas, é uma região que costuma ter retenção de líquido. Aí, daí a levar nódulos de gordura, de acúmulo de líquido na mama, é importante não fazer confusão, né? Excelente pergunta. Nós temos a gente chama de malformação, tá? Mas não entendam isso, malformação como uma coisa estética. Estética. A malformação é tudo aquilo que não nasce na forma correta. Então a malformação mais comum do tecido mamário é o tecido mamário nas axilas. Chama-se mama acessória axilar. E o tratamento dessa mama acessória, ele é cirúrgico. Mas, doutor, eu preciso me submeter ao tratamento, senão eu vou ter um risco maior de câncer? De forma alguma. O risco do câncer de mama na axila é muito baixo. Então, não há uma necessidade de se realizar a retirada das mamas acessórias por conta de diminuição do risco oncológico. Há sim a remoção desse tecido, porque nas mulheres às vezes pode ser incômodo, no período pré-menstrual ele pode incomodar bastante. Ocorre em homens também? É muito difícil, mas ocorre, né? Tudo que ocorre na mulher ocorre no homem, só que numa proporção bem menor. Por exemplo, o câncer de mama, ele tem 13 vezes mais incidência na mulher do que no homem.
Por isso que o homem não anda fazendo mamografia anualmente, e sim as mulheres. A dele é muito pontual, né? Quando é um apontamento, um indicativo, né? O câncer de mama ele é operado da mesma forma do câncer na mulher e no homem, ele é a mesma medicação e a mesma radioterapia. A diferença é que no homem o diagnóstico ele é mais cedo porque você tem uma mama menor. Então você consegue, na palpação, já nódulos pequenos, o homem se examinando, ele identificar que tem alguma alteração, né? Olha só quanta informação em pouco tempo. Vamos, na próxima vez se eu venho, vamos lá, mais cedo, estava marcado para 18, mas a agenda de médico é assim, pessoal. Doutor Marcelo, rede social, para fechar? @Dr. Marcelo Moura Fé _mastologia e o site www.entendasuamama.com.br, que foi um site feito para poder as pacientes se informarem com informações corretas. Maravilha, obrigado por ter vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, boa noite a todos. Boa noite.